de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Senhor, a nossa visão nos engana, o nosso paladar nos engana, o nosso tato nos engana, mas a fé nos dá a certeza. És Tu, Senhor, presente em corpo, alma e divindade, nas sagradas espécies do pão e do vinho. Meus irmãos, bom dia. Então hoje nós celebramos a solenidade do Santíssimo Sangue e Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje todas as leituras que nós escutamos, essas leituras tratam de uma aliança. O Senhor estabeleceu uma aliança conosco, não com algo fora de si, mas Ele fez uma aliança conosco a partir do seu sangue e da sua carne imolados. O Senhor se imolou por nós para estabelecer esta aliança e fez com que essa aliança estabelecida no seu corpo e no seu sangue permanecesse para todas as gerações. E é por isso que em toda Santa Missa, e é por isso que em todo o tabernáculo nós reconhecemos esta aliança. Por mais que os nossos sentidos externos possam nos enganar, mas a fé nos dá a certeza de que ali está a presença real de nosso Senhor. Irmãos, diante de uma aliança, nós precisamos ter duas disposições. A primeira é uma disposição de júbilo, porque o Senhor estabeleceu conosco algo que nós não poderíamos pagar. Quem poderia aqui pagar o sangue de um Deus? Quem poderia aqui corresponder com uma vida de santidade a ponto de poder receber o corpo de nosso Senhor? Ninguém de nós poderia fazer isso. E mesmo assim, o Senhor se dá a nós. Por isso hoje, com coração jubiloso, nós queremos com gratidão reconhecer esse benefício de Deus por nós. Mas ao mesmo tempo, diante desta aliança, o nosso coração deve sentir uma contrição. Porque afinal de contas, quantas vezes chegamos atrasados na Santa Missa? Quantas vezes nos distraímos na Santa Missa? Quantas vezes perdemos uma missa dominical e nem nos damos conta da gravidade daquilo que é? Quantas vezes ficamos pensando em outras coisas enquanto estamos aqui na Santa Missa? Quantas vezes comungamos Jesus e Eucaristia estando em pecado mortal? Quantas vezes o nosso coração duvida da presença real de Jesus na Eucaristia? Realmente, hoje o nosso coração está contrito por tantos pecados contra a Eucaristia, quantos sacrilégios que nós podemos cometer ao longo da vida. Por isso, irmãos, uni a vossa oração à minha, pedindo tanta misericórdia de Deus e pedindo tanta alegria e gratidão por aquilo que Deus tem feito conosco. Mas muito bem, hoje para entendermos esta festa, é muito interessante recordar a história da instituição desta festa de Corpus Christi. E é muito bonito essa história. No século XIII, Deus nunca deixou a igreja desamparada. Todas as vezes que estava surgindo na igreja um erro de fé, Deus sempre se manifestou para poder confirmar a fé da sua igreja. Se naquele período nós estávamos vendo que algumas pessoas católicas duvidavam da presença de Jesus na Eucaristia, por exemplo, nós temos Berengário de Tours, este religioso que ele falava: na missa a gente só faz um teatro, a gente só repete o que Jesus fez na última ceia. Ali o pão e o vinho não passa de um teatro, mas não é a presença de Jesus. E quando a dúvida começa a nascer no coração dos fiéis, Deus providencia uma experiência forte de fé. E foi isto que aconteceu na instituição desta festa.
Havia um padre da região de Praga, que naquele tempo ainda do século XIII era Império Germânico. Ele começou a sentir muita dúvida de Jesus e Eucaristia. Ele rezava a missa, e quando ele rezava a missa, dentro do coração dele vinha: mas será que realmente Jesus está aqui? Mas naquele tempo os homens de fé procuravam resolver as dúvidas se colocando diante de Deus. E esse padre Pedro tomou a decisão de ir para Roma, visitar os túmulos de Pedro e de Paulo, pedindo a renovação da sua fé. E Pedro se pôs a caminho de Roma, e quando estava chegando perto de Roma, mais ou menos um pouco mais de 2 horas para chegar ali, ele ficou sabendo que na cidade de Belásio tinha ali uma santa Cristina que era muito poderosa. E ele vai então até essa cidade, celebra a missa no túmulo, em cima do túmulo desta santa, e pede com muita devoção: Senhor, eu peço que Tu renoves em mim a fé eucarística. E quando ele estava consagrando a hóstia começou a jorrar sangue. E ele começou a pedir para aqueles que estavam ali do lado: tragam as alfaias, tragam os panos, porque estava brotando sangue da hóstia. Ele pegou a hóstia, guardou a hóstia na sacristia e foi até Orvieto, que é uma cidade que fica muito próxima dali, aonde estava o Papa Urbano IV. Ele chega diante do Papa Urbano IV, confessa a sua incredulidade e relata para o Papa Urbano o que tinha acontecido ali naquela cidade, que da hóstia tinha brotado sangue. O Papa Urbano pede que uma comissão de teólogos vá até a cidade e verifique se realmente foi um milagre eucarístico ou não. E depois, aqueles teólogos constatam que ali era realmente algo milagroso, que um sangue tinha brotado da hóstia. E é muito bonito porque o povo ficou entusiasmado. E o povo foi em procissão de uma cidade para outra. Aqui tem então toda a origem da procissão com Jesus e Eucaristia. Mas o mais bonito é que esse Papa Urbano IV, há quase 40 anos deste episódio, ele recebeu ainda como padre uma santa, uma mística, Santa Juliana. E Santa Juliana então revelou a esse padre Urbano IV, que se chamava Jacques, revelou que ela tinha visto uma visão, que tinha visto um disco branco e no meio do disco branco tinha tido uma ponta vermelha. E ela perguntou para o Papa o que significava para o padre ainda, o que significava esta visão. E depois Nosso Senhor revelou para ela que aquela ponta vermelha era a glória que faltava em Jesus e Eucaristia. Porque nós já havíamos celebrado tantos mistérios de Deus, celebrávamos a Trindade, celebrávamos o Natal, celebrávamos a Páscoa, celebrávamos Pentecostes, mas ainda não se celebrava a festa em honra à Eucaristia. Muito bem, passado 40 anos, em 1263 acontece esse episódio e o Papa se recorda que há 40 anos tinha tido a manifestação de Deus, aquela Santa Juliana, para ele. Então ele resolve estabelecer a festa de Corpus Christi, para que Jesus e a Eucaristia tivesse um dia no ano, para que fosse amado, adorado e glorificado pelos fiéis. Então nós temos aqui essa instituição. E ele, para poder compor essa missa, ele reuniu um grupo de teólogos para escrever os textos da missa que nós celebramos hoje, dentre os quais nós tínhamos Santo Tomás de Aquino, São Boaventura. E o Papa diz: cada um vai para a sua cela, escreve o texto e depois voltem aqui. E nesse momento, Santo Tomás de Aquino foi escolhido para começar a dizer a missa que tinha escrito. Ele compôs as orações, escolheu os textos litúrgicos, escreveu o texto da sequência que nós escutamos hoje, o prefácio. Depois disso, São Boaventura se levantou, pegou aquilo que tinha escrito e rasgou, e falou: diante dessa maravilha que Santo Tomás de Aquino escreveu, não precisamos de mais nada. Meus irmãos, esta é a festa de Corpus Christi. Alguns anos depois, o Papa Gregório X estabeleceu
que fosse celebrada em todas as igrejas do mundo esta festa de Corpus Christi. Essa festa é tão preciosa que ganhou uma grande devoção no mundo inteiro, a ponto de que o bispo de Burgos colocou um outro elemento. Disse que durante toda a oração eucarística deveria ter 2 diáconos incensando durante toda a missa Jesus e Eucaristia. O Papa Gregório X estabeleceu que fora do Natal e fora da Páscoa, os fiéis participassem da Santa Missa desde o ofertório até a comunhão, sempre de joelhos, para manifestar o amor a Jesus e a Eucaristia. Meus irmãos, que beleza é a nossa igreja, que beleza é a nossa história. Mas muito bem, para poder terminar, porque nós já estamos muito delongando hoje, eu queria dar 2 elementos para vocês viverem bem a festa de hoje. A primeira coisa, a pandemia nos trouxe algo que era da história da igreja que nós desconhecíamos, que foi a comunhão espiritual. A igreja nesse período, em virtude que os fiéis não poderiam comungar Jesus e Eucaristia sacramentalmente, trouxe novamente a comunhão espiritual. Mas nós entendemos na pandemia que a comunhão espiritual era para aqueles que não poderiam comungar. Mas quando a comunhão espiritual foi inserida na igreja, não foi por causa disso. A comunhão espiritual foi escrita e pedida aos fiéis para que os fiéis pudessem arder de desejo por Jesus e Eucaristia. Foi feito para que os fiéis ao longo do dia pudessem rezar esta oração, para que o coração pudesse arder de amor por Jesus e Eucaristia, para que quando fosse na igreja recebê-lo, pudesse já ter um coração inflamado. Um santo da época diz: a comunhão espiritual faz o nosso coração pegar fogo, e quando nós colocamos o pão eucarístico nesta brasa, exala o odor de Cristo para a humanidade. Meus irmãos, nós devemos rezar sempre a comunhão espiritual, para que o nosso coração possa se acostumar com aquilo que nós receberemos na Santa Missa. Por isso, não deixem de rezar a comunhão espiritual, não só quando você não pode vir recebê-lo, mas sempre. E por fim, e aí concluo, o que é o homem? O homem é corpo e alma. O homem não é só alma. E é por isso que quando o homem reza com o corpo e com a alma. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo nos ajuda a rezar. Tudo aquilo que entra dentro de nós passa pelo corpo. É impossível entrar algo dentro de nós se não for pelo corpo. E é por isso que é importante nós tomarmos cuidado de como nós estamos rezando com o nosso corpo. Porque o corpo ajuda a alma a rezar. E se o nosso corpo não se dispõe em boas maneiras para poder rezar, a alma não reza. A alma reconhece que o corpo não está rezando. Por exemplo, quem reza deitado? Ninguém pode rezar deitado, porque não é a disposição reta do corpo para rezar. Quem quer rezar deve sentar, deve colocar as mãos postas, deve fechar os olhos, deve sentar, ajoelhar, ficar em pé, levantar os braços. São essas as atitudes do corpo que ajudam a rezar. E se a gente não se dispõe a isto, o nosso corpo, a nossa alma vai longe. Por exemplo, às vezes na Santa Missa, nós participamos da missa com a mão no bolso, com os braços cruzados, com os braços abertos. Mas essas não são disposições que ajudam a alma a rezar. Às vezes nós participamos da missa com roupas que não indicam a nobreza daquilo que nós estamos fazendo. Vocês entendem? Vir com uma roupa nobre à Eucaristia não é simplesmente uma questão de norma, é uma questão de disposição. Quando nós escolhemos uma roupa boa, uma roupa que nós temos, que é uma roupa cara para nós, uma roupa bonita, harmônica, isto manifesta para a nossa alma a nobreza que é aquilo que nós estamos indo fazer.
Quando nós estamos aqui na Santa Missa, participamos da missa com as mãos postas, estamos compenetrados ali, ajoelhamos quando tem que ajoelhar, vamos receber Jesus Eucaristia com as mãos postas. Isto indica para a nossa alma a nobreza daquilo que estamos fazendo. Mas já pensou, alguém que vem comungar com a mão assim? Alguém que vem comungar com a mão no bolso? Alguém que vem comungar olhando para as paredes? O corpo não está dizendo aquilo que a alma está querendo. Irmãos, nós somos uma só coisa, por isso o nosso corpo deve nos ajudar, deve ajudar a nossa alma a fazer aquilo que o nosso coração aspira.